Pessoal, vamos agora para a nossa aula de número 8. Vamos falar agora sobre as diretrizes teóricas do CPC de 2015. Nessa aula, eu quero apresentar para vocês quais foram os nortes, a programação que os legisladores do Código de Processo Civil de 2015 pensaram quando foram elaborar o código. Eu acho isso aqui muito importante para a gente ter uma visão geral da reforma que o Código de Processo Civil precisava e aquilo que foi entregue por esse Código de 2015 que entrou em vigor em 2016. Primeiramente, por que era necessário um Código novo de Processo Civil? Porque é o seguinte, o nosso código anterior, ele era de 1973. Aí já começava o problema, por quê? Era um código que foi elaborado antes da Constituição de 88 e um código que não estava muito de acordo com a Constituição, porque ele foi elaborado durante o período de uma ditadura militar. E aí, após a Constituição de 88, para resolver esses problemas, foram sendo realizadas diversas alterações no Código de Processo Civil de 73, que foi ali, corrigir um problema pontual aqui, corrigir um problema pontual ali, fazia uma reforma na execução, fazia uma reforma ali no processo de conhecimento, acrescentava tutela antecipada e assim por diante. Quando observou, já tinha diversas alterações no Código de Processo Civil que fez ele virar uma coxa de retalhos e estava prejudicando a interpretação sistemática do código, porque você não tinha um pensamento orgânico, um pensamento que fosse estruturado num único norte, numa única perspectiva. Você tinha questões baseadas na perspectiva instrumental do processo, na perspectiva constitucionalizada do processo, e isso alguns institutos já ultrapassados dentro do código, e isso foi gerando uma necessidade cada vez mais proeminente de se criar um código novo, ao invés de ficar só alterando aquele que já existia. Hoje o código já não é novo mais, já temos aí anos de vigência, mas a ideia da sua substituição foi justamente por isso. Muitos de vocês provavelmente não devem ter estudado o Código 73. E eu vou evitar aqui ficar fazendo menção àquilo que era. Eu quero trabalhar naquilo que é, tá bom? Mas é importante entender que realmente era uma necessidade de democratização do processo e era uma necessidade de deixar esse processo mais afinado com a Constituição, que foi o primeiro objetivo que o Código de Processo Civil tinha. Esses objetivos aqui eu tirei da exposição de motivos do Código, ou seja, o que a Comissão de Legisladores colocou como exposição de motivos quando entregou o projeto do Código de Processo Civil ao Congresso Nacional, a Comissão de Juristas que elaborou esse anteprojeto do Código de Processo Civil. Então, o primeiro é justamente isso, baseado na constitucionalização do processo. Era preciso melhorar a regulamentação processual para deixar essa regulamentação processual de acordo com aquilo que estabelecia a Constituição de 1988. Então isso aqui é importante e comprova mais uma vez qual é o nosso atual estágio metodológico do processo civil. Isso foi feito de diversas formas. Quero deixar aqui para vocês 4 exemplos que eu coloquei no material, vou explicar. Primeiramente, a forma de fundamentação das decisões judiciais passou a ser regulamentada de uma maneira mais aprofundada. Por quê? Porque anteriormente o código falava a decisão tem que ter fundamentação. Mas ele não falava nem como a decisão poderia ser fundamentada, nem o que deveria ser evitado em uma fundamentação de uma decisão judicial. O código ele já trouxe uma forma diferente de regulamentação. Ele passou a atuar de maneira a evitar que os juízes possam dar decisões mal fundamentadas. O código ele não fala especificamente como deve ser uma decisão fundamentada, mas ele fala o que de problema pode ter numa decisão que ela deixa ela sem fundamentação. É o mesmo que não está fundamentada. Porque deixar de fundamentar nenhum juiz deixa, mas dar uma decisão mal fundamentada é comum.
Então, quando você tem uma decisão mal fundamentada, é como se ela não tivesse fundamentada. Pode gerar nulidade. Então, o código ele vai trazer essa regulamentação. E isso melhora o quê? A perspectiva do contraditório, que está na Constituição, e também a necessidade de fundamentação das decisões, que também tem previsão constitucional. Outro exemplo, matéria de ofício. O juiz, antes de decidir de ofício, ele precisa ouvir as partes, ele não pode dar uma decisão surpresa, algo que a gente vai voltar a falar posteriormente. Isso reforça o quê? O princípio do contraditório. As partes precisam participar do processo, as partes precisam influenciar na decisão do julgador. Como eu já disse para vocês, o juiz não é aquela autoridade máxima do processo que pode fazer o que quiser, o que bem quiser dentro do processo. Hoje nós temos uma perspectiva policêntrica da relação jurídica processual, baseada no contraditório, que é a expressão da democracia. Então essa foi uma outra alteração importante que veio deixar o processo civil mais rente com a regulamentação constitucional. Terceiro exemplo, decisão de processos podem ser, de processos diferentes, podem ser decididos ao mesmo tempo, ou decisões que são dadas em processos podem ser replicadas em outros processos por meio de institutos, como por exemplo o incidente de resolução de demandas repetitivas, em que você vai pegar, vai colher ali processos que representam aquela discussão jurídica, vai julgar esses processos e depois aquela decisão que for dada pelo tribunal obrigatoriamente deverá ser repetida para todos os casos que versem sobre aquela mesma questão jurídica. Isso garante igualdade, celeridade, segurança jurídica, além da própria aplicação dos precedentes, que determina que casos semelhantes sejam julgados de forma semelhante também, evitando violações ao princípio da igualdade e também garantindo uma maior segurança jurídica, uma maior previsibilidade no julgamento dos tribunais, porque espera-se que os tribunais sigam as decisões que eles mesmos proferem. Espera-se que exista essa eficácia dos precedentes nos próprios tribunais brasileiros. Isso aqui são apenas exemplos, existem diversas outras alterações do Código de Processo Civil que vieram justamente para deixar o processo civil mais de acordo com a Constituição, porque o Código anterior ele foi elaborado, publicado na ditadura militar, e o nosso novo Código foi um Código elaborado e publicado na democracia. Inclusive, para quem não sabe um pouco da história de elaboração desse código, a comissão de juristas ela foi visitar diversas universidades e lugares no Brasil para discutir esse projeto do CPC. Na universidade em que eu me formei, na Universidade Federal de Uberlândia, teve uma reunião dessas na época, eu participei, era estudante ainda. Eu participei. Então isso foi tendo discussões sobre aquilo que o código precisava melhorar, e isso garantiu uma legitimidade democrática ao novo Código de Processo Civil, o CPC de 2015, impressionante, nunca antes vista na história processual do Brasil. Em nenhuma seara processual, nem do processo administrativo, nem na trabalhista, nem no processo penal. Nunca tivemos algo parecido com o que aconteceu na elaboração do CPC de 2015, tá bom? Outro objetivo foi criar condições para que o juiz pudesse atuar dentro do processo de acordo com a situação específica de cada processo. E isso veio, por exemplo, com a possibilidade do juiz alterar prazos e alterar a ordem de produção de provas, por exemplo. Se, por exemplo, a petição inicial vier com 1000 páginas de documentos, 2000 páginas de documentos, o juiz pode ampliar o prazo de contestação previsto de 15 dias para 30 dias. O autor ele teve 3 anos para juntar aquela quantidade de processos. Não tem como o réu contestar aquilo em 15 dias úteis, ou os advogados do réu contestar isso em 15 dias úteis. Ele pode ampliar, porque aquele caso é um caso único, um caso que exige essa alteração de prazo. A questão das partes poderem negociar o próprio procedimento
que elas querem que siga, e o juiz participar dessa elaboração desse procedimento, através do estabelecimento de um calendário para aquele processo, tudo isso é possível no CPC de 2015. Um incentivo à mediação e conciliação, porque quando as partes chegam, e eu já falei isso, chegam à sua própria conclusão de como deve ser a solução para o seu problema, isso gera uma maior pacificação social do que uma imposição que venha do juiz e que, eventualmente, uma parte não vai querer aceitar. Isso evita recurso, evita muita coisa. O terceiro objetivo é simplificar o procedimento, resolver problemas de interpretação que acontecia no Código de 73. Por quê? Primeiramente, nós tivemos uma modificação procedimental, né? Nós criamos um procedimento comum, que é aquele que tem a petição inicial, audiência de conciliação, contestação, impugnação, fase de saneamento, produção de provas e sentença, né? Resumidamente falando. E nós temos os procedimentos especiais, alguns deles foram até retirados do código, como por exemplo o uso capião, não é procedimento especial mais. Outros foram mantidos e melhorados, outros foram acrescentados para atender necessidades novas de outros, novos direitos que foram surgindo, porque o processo continua sendo instrumento do direito material, muitas coisas se modificaram de 73 para cá. Mas nós tivemos uma simplificação disso. Nós excluímos o código, a parte do código que falava sobre o procedimento cautelar. Nós tínhamos um livro do código anterior só para falar de tutela cautelar. Agora não, agora nós temos apenas uma regulamentação geral da tutela cautelar, não é um procedimento específico para cada tipo de tutela que você quer. Antigamente você queria pedir tutela de sequestro, era um procedimento, de arresto, outro procedimento, né? De busca e apreensão, outro procedimento. Então, agora não, agora é um procedimento só para qualquer tipo de tutela cautelar que você for pedir. Nós tivemos simplificações. Poderia ter simplificado mais? Alguns autores falam que sim, mas já teve um grande avanço dessa evolução do código anterior para o código de 2015, tá bom? Então, o próprio incentivo à mediação e conciliação faz parte da simplificação. É o que eu falo muito. Não existe processo mais simples e mais célere do que aquele que as partes chegam a um acordo. O processo ele não vai ter discussões indefinidas, recursos indefinidos de agravo de instrumento, 1, 2, 3 agravos, apelação depois. Não, ele vai começar, vai ter a petição inicial. Se as partes fizerem um acordo, o processo vai ser homologado de forma rápida, né, e de forma simplificada. Então não tem nada mais simplificado e mais sério do que um acordo realizado no processo. Eu não estou falando aqui, acho até para complementar a nossa aula de solução de conflitos, a parte da mediação e conciliação, isso não quer dizer que sempre o acordo que é proposto tem que ser aceito pelo advogado, né? Fazer o acordo a todo custo, né? Inclusive aceitando um prejuízo de grande monta para o seu cliente. Eu não estou querendo dizer isso. Eu estou querendo dizer que as partes elas devem estar abertas para fazerem aquilo que eu digo e repito, concessões recíprocas. O acordo ele não pode ser só ruim para um lado e bom para outro. Ele tem que ser intermediário. Todo mundo tem que sair, né? Um perde um pouquinho, mas ganha uma outra vantagem e assim um acordo consegue ser feito. Um outro objetivo é dar um rendimento maior às questões processuais, evitando, né, que o processo, a gente fala muito isso, possa ter filhos lá na frente. Ou seja, um processo vira mais um, vira mais outro e nunca termina a discussão. Isso pode acontecer? Pode demais. Tá? Por exemplo, quando o juiz ele extingue o processo sem resolução de mérito, a outra parte pode renovar o processo. Pôs fim ao problema? Não pôs, e pôs fim àquele processo. Mas não pôs fim ao conflito. E se o conflito continuar, inevitavelmente outro processo vai surgir. Ou talvez mais de um. É por isso que o código fez algumas alterações
Por exemplo, para ampliar o alcance da coisa julgada. A coisa julgada não alcança só aquilo que é principal no processo, mas ela pode alcançar aquilo que o juiz decidiu e que era acessório. Para as partes não voltarem a discutir aquilo que é acessório. Você já julgou o principal, não dá margem para iniciar um novo processo para discutir aquilo que é acessório. Então ele ampliou aquilo que nós chamamos de coisa julgada em relação a questões prejudiciais, que são questões acessórias que o juiz precisava decidir para ele decidir aquilo que era o principal. Faz coisa julgada também, ou seja, não dá para iniciar um novo processo para discutir aquilo que o juiz já decidiu. No código anterior dava. E o problema não se encerrava. Tá bom? Se o juiz identificar na petição inicial a falta daquilo que nós chamamos de possibilidade jurídica do pedido, ou seja, aquilo que a pessoa está pedindo, é impossível juridicamente o juiz entregar, né? Ao invés dele extinguir o processo sem resolver o mérito, ele pode dar uma solução de mérito ao processo, evitando que a pessoa entre com o processo novamente para discutir aquilo que é um absurdo jurídico. Então o código fez essa alteração também. A gente acha que é besteira, mas não, teve um advogado que entrou com uma ação para obrigar o juiz a entrar em guerra com os Estados Unidos por conta de determinada questão. Como que o juiz vai obrigar o país a entrar em guerra com outro país? Isso não existe, é impossível juridicamente. Esse exemplo real. Tem muito autor que dá exemplo fictício, que é um terreno na lua, não sei o que, exemplo fictício, mas esse é exemplo real. O cara pediu para que o presidente da República fosse obrigado a entrar em guerra com outro país. Não tem como o Poder Judiciário entregar esse tipo de pedido. É um pedido impossível, é um pedido absurdo. De tão absurdo ele chega a ser impossível de ser entregue. Tá bom? O quinto e último objetivo é dar organicidade ao código, ou seja, trabalhar esse código de uma forma interligada entre as suas partes. Como o código anterior ele tinha muitas alterações, perdeu-se essa interligação da perspectiva original do ano da sua publicação em 73. Foi perdendo. Além disso, foi acrescentada uma parte geral ao código, que anteriormente não tinha. O que isso significa para um código? Ter uma parte geral. Significa que ele terá uma parte em que ele vai trazer os conceitos fundamentais, os princípios e regras fundamentais, tudo aquilo que é essencial para qualquer parte do processo que virá depois, seja o procedimento comum, sejam os procedimentos especiais, seja a parte de execução, seja a parte de cumprimento de sentença, tudo que a parte geral regula pode ser aplicado das demais partes especiais do código. Então isso é importante. Então a parte geral, ela dá organicidade ao sistema, ela vai linkar, ela vai fazer uma interligação entre todas as partes especiais do código. Procedimento comum, procedimento especial, tutelas antecipadas, cautelares e assim por diante. Então é importante que isso seja analisado com bons olhos, porque isso facilita a interpretação das demais partes do processo. Então nós temos uma parte geral, tá? A parte geral é composta por 6 livros. O livro 1 vai falar sobre as normas fundamentais, vai falar da função jurisdicional, tá bom? Esses 2 primeiros livros aqui serão objetos do nosso curso. O livro 3 vai falar dos sujeitos do processo. Depois o livro 4 dos atos processuais, das tutelas provisórias, cautelar antecipada e evidência. E formação, suspensão e extinção do processo. Depois nós começamos a parte especial, que é o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Aqui nós teremos o procedimento comum e os procedimentos especiais. Apesar de ser um livro só, é onde que concentra uma boa quantidade de artigos aqui nesse livro 1 do código da parte especial. Quem entrou na parte especial começa a numerar novamente, do 1. Então a parte geral do 1 ao 7, a parte especial começa do 1 novamente. Então aqui nessa parte é onde que vai ter a ordem dos atos processuais, quando a parte não cumpre voluntariamente aquilo que foi determinado na sentença, como que será
a cobrança daquilo que foi determinado, né, o cumprimento de sentença. Nós temos o processo de execução, que é quando você tem um título executivo extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, você pode iniciar o processo de execução de forma direta, sem passar pelo processo de conhecimento, quando você tem algum desses títulos executivos extrajudiciais. Nós temos o livro 3, que é sobre a parte dos processos dos tribunais e os meios de impugnação das decisões, onde será regulamentado principalmente os recursos, apelação, agravo de instrumento, recurso especial, recurso extraordinário, terão suas regulamentações processuais aqui nesse livro 3, e o livro complementar, que nós temos as disposições finais e transitórias, ou seja, principalmente aquelas disposições que serviram para nos guiar na aplicação do Código de 2015, nessa transição entre o Código anterior e o Código que passou a ficar vigente a partir de 2016. Alguma dessas normas aqui nem tem aplicabilidade mais, porque já passou daquela fase de transição que em 2016 do Código antigo para esse Código que ainda está vigente hoje, que é o Código de 2015. Então, tudo isso aqui se serve da parte geral, que são desses 6 livros iniciais do Código de Processo Civil, tá bom? Então, essa aqui é a aula, né, de diretrizes teóricas. Na próxima aula nós vamos abordar as normas fundamentais do processo civil, começando aí com os princípios e garantias constitucionais e legais do processo civil. Até a próxima, até mais, tchau, tchau.